Os Atos de Pedro e os 12 Apóstolos. Biblioteca de Nag Hammadi. Códice Sexta. A alegoria descreve uma parábola semelhante à parábola da pérola, descrita no Evangelho segundo Mateus 13:44. Aqui ele está vendendo uma pérola de grande valor. O negociante é evitado pelos ricos, mas os pobres vão a ele em grande quantidade, e descobrem que a pérola está guardada na cidade natal do negociante, 9 portões, e aqueles que quiserem a pérola, deverão empreender a viagem por uma estrada cheia de armadilhas no caminho, até 9 portões, que é uma representação do nono céu. O nome do negociante é Letarguel, que é traduzido como pedra leve e brilhante, ou seja, o próprio negociante é a pérola. Por fim, o negociante se revela como sendo o próprio Jesus. Início do texto. Em nossos corações, estávamos unidos. Nós concordamos em cumprir o ministério ao qual o Senhor nos designou. E fizemos um pacto um com o outro. Então descemos ao mar, no momento oportuno, que o Senhor nos designou. Encontramos um navio atracado na costa pronto para embarcar, e conversamos com os marinheiros do navio sobre nossa chegada a bordo com eles. Eles demonstraram grande bondade para conosco, como foi ordenado pelo Senhor. E depois que embarcamos, navegamos um dia e uma noite. Depois disso, um vento surgiu por trás do navio, e nos levou a uma pequena cidade no meio do mar. Eu, Pedro, perguntei sobre o nome daquela cidade aos nativos que estavam no cais. Um homem entre eles respondeu, dizendo: o nome desta cidade é Habitação, isto é, resistência, a fundação. E o líder entre eles segurava o galho de uma palmeira na beira do cais. Depois que desembarcamos com a bagagem, entrei na cidade para pedir informações sobre hospedagem. Um homem saiu usando um pano amarrado na cintura, e um cinto de ouro o envolvendo. Também um pano estava amarrado sobre o seu peito, estendendo-se sobre os ombros, e cobrindo a cabeça, e as mãos. Eu estava olhando para o homem, porque ele era belo em sua forma e estatura. Havia 4 partes do corpo dele que pude ver: as solas dos pés, e uma parte do peito, e as palmas das mãos, e o rosto. Essas coisas eu pude ver. Uma capa de livro, como os meus livros, estava na sua mão esquerda. E um conjunto de madeira feita de estiraques estava em sua mão direita. A sua voz era retumbante e potente, quando ele falou lentamente, e começou a gritar na cidade: Pérolas! Pérolas! Eu, na verdade, pensava que ele era um homem daquela cidade. Eu disse a ele: meu irmão e meu amigo. Ele me respondeu então, dizendo: você disse, meu irmão e meu amigo. O que é que você quer de mim? Eu disse a ele: eu lhe peço que me ajude a encontrar uma hospedagem para mim e meus irmãos, porque somos estranhos aqui. Ele me disse: por esta razão, acabas de dizer, meu irmão e meu amigo, porque eu também sou um estrangeiro nesta terra assim como você. E tendo dito estas coisas, ele continuou gritando: pérolas! Pérolas! Então os homens ricos daquela cidade, ouvindo sua voz, saíram dos aposentos onde estavam escondidos. E alguns estavam olhando para fora a partir do térreo de suas casas. Outros olhavam pelas janelas superiores. E eles não viram que poderiam ganhar nada dele, porque não carregava bolsa nas costas, nem trazia nada dentro do pano da cintura, e nem no guardanapo do peito. E por causa do desprezo que sentiam, eles nem sequer o reconheceram como um vendedor de pérolas. Ele, por sua vez, também não se apresentou a eles. Então eles voltaram para suas casas, dizendo: este homem está zombando de nós. Mas os pobres daquela cidade ouviram a sua voz e se achegaram até o homem que vendia as pérolas. E eles lhe disseram: por favor, peço que nos mostre a pérola que está vendendo para que possamos então vê-la com nossos próprios olhos. Pois nós somos pobres, e nós não temos dinheiro para pagar. Mas pedimos que apenas nos mostre uma pérola, para que possamos contar aos nossos amigos que vimos uma pérola com os nossos próprios olhos. Ele respondeu, dizendo-lhes: se lhes for possível, venham até a minha cidade, para que eu possa não apenas mostrar-lhes as pérolas, mas dar uma para cada um de vocês gratuitamente.
E os pobres daquela cidade, ouvindo isso, disseram: visto que somos mendigos, certamente sabemos que nenhum homem dá uma pérola a um mendigo, mas é apenas pão e dinheiro que geralmente é recebido. Agora, a bondade que queremos receber de ti é apenas que nos mostre a pérola diante de nossos olhos. Então diremos a nossos amigos com orgulho que vimos uma pérola com nossos próprios olhos, porque elas não são encontradas entre os pobres, especialmente mendigos, como nós. Ele respondeu e disse-lhes: se for possível para vocês, venham à minha cidade, para que eu possa não apenas mostrar-lhes, mas dar-lhes uma pérola sem lhes cobrar nada. Então os pobres e os mendigos se alegraram com a promessa daquele homem, que lhes prometeu dar uma pérola sem lhes cobrar nada. Então os homens se achegaram a Pedro, perguntaram-lhe sobre quais seriam as dificuldades existentes no caminho. Pedro respondeu-lhes e contou sobre aquelas coisas que ele tinha ouvido sobre as dificuldades do caminho, porque eles são intérpretes das dificuldades em seu ministério. Ele perguntou ao vendedor de pérolas: eu gostaria de saber o seu nome e quais dificuldades existem no caminho até a sua cidade, porque nós somos estrangeiros e servos de Deus. Portanto, é necessário que espalhemos a palavra de Deus em cada cidade harmoniosamente. Ele respondeu e disse: se você deseja saber meu nome, lhe direi: meu nome é Letarguel, cuja interpretação é pedra leve e brilhante. Agora, concernente ao caminho para a cidade, que você me perguntou, eu vou falar sobre isso. Nenhum homem é capaz de seguir por esse caminho, a não ser aquele que abandonar tudo o que possui, e jejuar diariamente de um estágio até o outro. Isso é necessário porque existem muitos ladrões e muitas bestas selvagens nessa estrada. Aquele que levar pão com ele na estrada, os cães pretos o matam por causa do pão. Aquele que carregar uma roupa cara deste mundo com ele, os ladrões o matam por causa da roupa. Aquele que levar água consigo, os lobos o matam por causa da água, já que estavam sedentos por ela. Aquele que está ansioso por comer carne e vegetais verdes, os leões o comem por causa da carne. Se ele escapa dos leões, os touros o devoram por causa dos legumes verdes. Quando ele disse essas coisas para mim, eu suspirei dentro de mim, dizendo: grandes dificuldades existem nesta estrada, se ao menos Jesus nos desse poder para andar sobre eles. Ele me olhou, porque meu rosto estava triste, e eu havia suspirado. Ele me disse: por que você suspira, se você, de fato, conhece esse nome Jesus, e acredita nele? Ele é um grande poder para dar força. Pois eu também creio no Pai que o enviou. Eu respondi, perguntando-lhe: qual é o nome do lugar para onde você vai, a sua cidade? Ele me disse: este é o nome da minha cidade, 9 Portões. Louvado seja Deus, pois estamos conscientes de que o 10º é a cabeça. Depois disso, saí de perto dele em paz. Quando estava prestes a ir chamar meus amigos, vi ondas e grandes muros altos cercando os limites da cidade. Fiquei maravilhado com as grandes coisas que vi. Vi um velho sentado e perguntei-lhe se o nome da cidade era realmente Habitação. Habitação. Você fala verdadeiramente, porque nós habitamos aqui, porque nós suportamos. Eu respondi, dizendo: justamente, os homens o nomearam porque, por todos que suportam suas provas, as cidades são habitadas, e um precioso reino vem deles, porque eles perduram no meio das apostasias, e das dificuldades das tempestades. De modo que, assim, a cidade de todo aquele que suportar o fardo de seu jugo de fé será habitada, e ele será incluído no reino dos céus. Então corri e fui chamar meus amigos, para que pudéssemos ir à cidade que ele, Letarguel, designou para nós. Em um vínculo de fé nós abandonamos tudo, como ele tinha dito, para fazer. E ao fazermos isso, no caminho, evitamos os ladrões, porque eles não encontraram suas vestes conosco. Evitamos os lobos, porque eles não encontraram água com a qual eles tinham sede. Evitamos os leões, porque eles não encontraram o desejo de comer carne conosco. Evitamos os touros, que eles não encontraram vegetais verdes.
Depois de atravessarmos o caminho e vencermos aquelas dificuldades, uma grande alegria veio sobre nós, e uma paciência despreocupada, como a de Nosso Senhor. Então descansamos diante do portão, e conversamos uns com os outros, sobre o quanto são perigosas para a alma, as distrações deste mundo. E, em vez de nos apegarmos a elas, continuamos na contemplação da fé. E assim evitamos os ladrões na estrada. Eis então que Litarguel, tendo mudado, veio até nós aparentando ser um médico, uma vez que uma caixa de unguento estava sob seu braço, e um jovem discípulo o seguia carregando uma bolsa cheia de remédio. Nós não o reconhecemos. Pedro respondeu e disse-lhe: queremos que nos faça um favor, porque somos estrangeiros, nos leve à casa de Litarguel, antes que a noite chegue. Ele disse: em retidão de coração, eu mostrarei a você. Mas estou espantado em como você conheceu esse homem bom, porque ele não se revela a todo homem, porque ele mesmo é o filho de um grande rei. Aguarde um pouco para que eu possa curar esse homem, e já virei de volta. Ele correu e veio, de volta, rapidamente. Ele se dirigiu a Pedro exclamando pelo seu nome: Pedro! E Pedro ficou espantado, pois como ele sabia que seu nome era Pedro, Pedro então respondeu ao Salvador: como você me conhece, porque você chamou pelo meu nome? Litarguel respondeu: eu quero perguntar a você quem deu o nome Pedro a você. Ele disse-lhe: foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele deu este nome para mim. Ele respondeu e disse: sou eu. Reconhece-me, Pedro. Ele afrouxou a vestimenta que o vestia, aquela na qual ele havia se mudado por causa de nós, revelando-nos, na verdade, quem ele era. Nós nos prostramos no chão, e o adoramos. Nós 11 compreendemos, mas ele estendeu a mão, e nos fez ficar de pé. Nós falamos com ele humildemente, nossas cabeças estavam curvadas em dignidade quando dissemos: o que o Senhor deseja que façamos. Mas dê-nos poder, para fazer o que o Senhor quiser em todos os momentos. Ele lhes deu a caixa de unguento, e a bolsa que estava na mão do jovem discípulo. Ele os ordenou assim, dizendo: retornem para a cidade da qual vocês vieram, que é chamada Habitação. Continuem em perseverança, ensinando a todos os que acreditaram em meu nome, porque têm sofrido nas dificuldades da fé. Eu lhes darei sua recompensa. Para os pobres daquela cidade, dê o que eles precisam para viver, até eu lhes dar o que é melhor, o que eu lhes disse, para que não lhes dessem nada. Pedro respondeu e disse-lhe: Senhor, você nos ensinou a abandonar o mundo e tudo o que há nele? Nós o renunciamos por sua causa. O que nos preocupa, agora, é obter comida para um único dia. Onde poderemos encontrar os mantimentos que você nos pede para prover aos pobres? O Senhor respondeu, e disse: Ó Pedro, era necessário que você entendesse as parábolas que lhes contei. Você não entende que o meu nome, que você ensina, supera todas as riquezas do mundo, e a sabedoria de Deus ultrapassa o ouro, e prata e pedras preciosas. Então ele lhes deu a bolsa de remédio, e disse: Curei todos os enfermos de todas as cidades que acreditam em meu nome. Pedro teve medo de responder a ele pela segunda vez. Ele sinalizou para aquele que estava ao lado dele, que era João. Você fala dessa vez? João respondeu e disse: Senhor, diante de você, temos medo de dizer muitas palavras. Mas é você quem nos pede para praticar essa habilidade. Nós não recebemos treinamentos para sermos médicos. Como então saberemos como curar corpos como você nos pede? Ele respondeu: Você falou bem, João, porque eu sei que os médicos deste mundo curam apenas o corpo que pertence ao mundo. Já os médicos das almas, no entanto, curam o coração. Curem os corpos primeiro, para que vejam que vocês possuem poderes reais de curar corpos sem fazer uso de remédios do mundo, e assim eles possam acreditar em vocês, e reconheçam que também possuem poder para curar as doenças do coração. Quantos aos homens ricos da cidade, no entanto, aqueles que não achavam conveniente, nem mesmo para me reconhecer, mas que se deleitavam em suas riquezas e orgulho,
Com esses, portanto, não janteis em suas casas, nem tornais-vos amigos deles, para que sua parcialidade não influencie você, pois muitos nas igrejas têm mostrado parcialidade aos ricos, porque eles também são pecaminosos, e eles dão oportunidade para outros pecarem, mas julgue-os com retidão, para que seu ministério seja glorificado, e que meu nome também venha a ser glorificado nas igrejas. Os discípulos responderam e disseram: sim, verdadeiramente isto é o que é apropriado fazer. Eles se prostraram no chão, e o adoraram. Ele fez com que eles se levantassem e partissem dele em paz. Fim. Versão: James M. Robinson. Da Biblioteca de Nag Hammadi, traduzido do inglês.